essa dicotomia que vive a Petrobras hoje, que faz investimentos verdes, né? Ou seja, produz um combustível fóssil hoje de maneira mais limpa, abrindo aspas, do que concorrentes internacionais, tem investimentos em eólicas offshore, vai retomar a produção de uma fábrica de fertilizantes, ao mesmo tempo, especialmente do ponto de vista do movimento ambiental, de pessoas do campo progressista, que a Carta representa de alguma maneira, da comunidade internacional, há certa preocupação a respeito desse ímpeto, né, da vontade de explorar, de estudar a existência de novos campos de petróleo na margem equatorial e em outros sítios. Eu gostaria, Viviana, que você falasse um pouquinho do ponto de vista de alguém que ocupa essa posição dentro da Petrobras, né, de quem lida com as questões envolvendo a mudança climática, como lidar com essas discussões que muitas vezes envolvem dilemas, envolvem ponderações, e ela não é realmente uma discussão de resposta fácil, de chavão, é um tema bastante complexo, tanto do ponto de vista político, como econômico e ambiental. Eu acho que tem uma resposta bem técnica, né, para essa pergunta, né. Em primeiro lugar, eu acho que a Petrobras ela entende que não existe nenhuma possibilidade de existir exploração, desenvolvimento ou produção de petróleo que não seja feito de forma ambientalmente responsável, né? Acho que a gente pode dar um exemplo aqui. Petrobras opera há décadas um campo no centro da Amazônia, né, em Urucu, que tem uma região extremamente preservada, sem nenhum tipo de vetor de desmatamento, e contribui com 14 bilhões de dólares anualmente em royalties, participação especial, imposto de renda, etc., né? Quando a gente fala da margem equatorial, a gente não está falando de um campo terrestre, a gente está falando de uma coisa offshore muito distante da costa, então é uma natureza diferente, não é um campo na Amazônia, mas eu acho importante a gente ressaltar que existe um campo que é de fato na Amazônia, né, e que é feito de forma muito, muito responsável, né. Quando a gente olha a demanda mundial de petróleo, e se a gente seguir os cenários da Petrobras, ou se a gente utilizar qualquer cenário de qualquer instituição internacional, a gente vai enxergar cenários que são alinhados a Paris, né? Então, cenários que cumprem ou 2 graus ou 1,5 grau. E esses cenários continuam tendo milhões de barris de petróleo em 2050. Né? Então, a pessoa me pergunta assim, mas como é que pode ter 50 milhões de barris de petróleo em 2050 no mundo e ser alinhado a Paris? Isso acontece por 2 razões. Primeiro, porque o petróleo não é só consumido para fins energéticos, uma fração relevante do petróleo é utilizada para materiais, utilizada para fins que não são energéticos, e esses fins, na realidade, eles aumentam o consumo na matriz. E também acontece porque, quando a gente fala de descarbonização, existe uma descarbonização que é grátis e que, infelizmente, o mundo não está fazendo de forma adequada, nem no mundo desenvolvido, nem no mundo do desenvolvimento, que é uma descarbonização que vem através da eficiência. Tem uma descarbonização que é barata, que ela vem através da melhoria da infraestrutura, que ela vem através, no Brasil, do controle do desmatamento, né, da valorização da floresta de pé, e tem uma parte da descarbonização que ela é cara. E quando eu digo que é caro, são coisas que custam acima de 100, 200, 300 dólares por tonelada de carbono e que afetam de forma substancial o valor do serviço energético, que é difícil você imaginar um país como a Índia, como a China, como o Bangladesh, como a África, como a própria região pobre do Brasil, sendo capaz de absorver aquele custo. Então, quando os modelos internacionais eles projetam a demanda, porque a demanda acerta tudo, como disse o ministro, né, sempre vai ter alguém para ofertar se existir demanda, nem que seja... né, até países sob sanção continuam ofertando petróleo, né? Sim. Então, quando eles setam o modelo de descarbonização, por que esses modelos internacionais enxergam o petróleo? Porque o melhor resultado ambiental acontece quando você começa descarbonizando pelo mais barato. Porque se você descarboniza pelo mais barato, você arranja você tem um aumento, você descarboniza mais rápido, né? Porque você, com o mesmo investimento, a mesma capacidade de engenharia, a mesma execução. Lembrando que o sistema energético tem 30 trilhões de infraestrutura pelo lado consumidor, sim, só 20% é consumo de energia elétrica, os outros 80% são consumo de combustível. Então, até fisicamente, você fazer essa substituição é uma coisa lenta. Sim. E é por isso que o mundo enxerga, mesmo nos cenários de 1,5 grau, dezenas de milhões de toneladas de barril de petróleo, porque você precisa para o setor não energético e para esses setores energéticos hard to abate. Agora, olhando para a produção brasileira, uma outra questão técnica é que
a indústria de petróleo é quase que uma das poucas indústrias do mundo que precisa de investimento para continuar tendo a mesma produção. Precisa de investimento para decrescer. Né? A gente, quando enxerga os cenários na Petrobras, a gente enxerga com clareza que pode existir uma retração e que vai existir uma retração dos mercados de petróleo. Mas as novas fronteiras, elas são necessárias, até para reduzir produção elas são necessárias, porque o decréscimo de um campo maduro é de 10% ao ano. Então, na ausência de investimento em fronteiras exploratórias, você realmente vai ter o decréscimo da produção a zero, após algumas décadas, né? Então, eu acho que o que é necessário a gente perceber que petróleo, é claro, que é um produto de altíssimo valor agregado, de altíssimo excedente econômico, quando você soma royalties, participação espacial, imposto de renda, ISS, você fala aí de 70%, 80% de receita pública, digamos assim, né? E é importante que a gente perceba que, sim, o mundo vai consumir menos petróleo, mas hoje a Petrobras tem uma parte significativa da sua produção, que é a exportação. Por que abriríamos mão dessa receita? Ou por que importaríamos recurso? O custo marginal de substituir o petróleo num país que é produtor de petróleo é 5 a 6 vezes maior do que num país que é importador de petróleo. Então, o que a gente enxerga é essa necessidade assim, da gente realmente discutir isso com todos os fatos. Né? Qual é a forma, quanto de petróleo o Brasil precisa para continuar inserido na descarbonização? Né? Hoje nós já temos a matriz elétrica equivalente ao que o mundo espera ter em 2050 para 1,5 graus. Sim. A gente tem a matriz de transporte com 8 vezes mais renovável do que a média da OECD, né? Então, assim, qual é essa trajetória e como que a gente vai conseguir no Brasil continuar reduzindo a emissão e reduzindo o custo de energia ao mesmo tempo? E isso é possível com planejamento, com organização. Para fazer isso, para reduzir a emissão o mais rápido possível e reduzir custo da energia ao mesmo tempo, que o Brasil pode ganhar muita competitividade, você não vai prescindir do petróleo instantaneamente. E para a parte não energética, provavelmente não vai prescindir, né? Por muito tempo. Então, eu acho que essa que é a resposta técnica, sabe? No sentido assim... Mas ela faz muito sentido. Assim, no sentido analítico de que a gente encontre esse projeto de desenvolvimento. Claro que a gente deve discutir quais são os critérios ambientais para todos os projetos, claro que a gente deve discutir qual é um patamar de produção que a Petrobras precisa ter para o mercado doméstico, para o mercado internacional, mas não é uma demonização da fonte, pode levar a gente a um caminho de reduzir menos a emissão, e não mais, porque a gente não fez a melhor otimização para a sociedade brasileira.